Empreender com Tânia Aparecida. Apoio Cultural. Guia Profissionais Lista Telefônica. Anuncie já a sua marca. O retorno é todo seu. Ligue 3324-3922. E Estúdio de Dança Raquel Cristina. Faça sua matrícula já. Ligue 3317-6077. Oi, pessoas, novamente com vocês, para a gente poder abordar diversos assuntos sobre esse tema que eu acredito ser maravilhoso, que é o empreendedorismo. Mais uma vez aqui com vocês, agradecendo a audiência e dizer que nós somos anjos de uma só asa, mas podemos voar quando nos unimos uns aos outros, né? Já dizia Fernando Pessoa. E o empreendedor, ele precisa, sim, de pessoas para poder ajudá-lo a decolar em qualquer local que ele esteja empreendendo. Como eu falei no programa anterior, seja empreendedor na área social, na área política, na área religiosa, na área educacional, ou até mesmo na área empresarial. Porque, como eu disse, o empreendedor nem sempre tem que ser empresário, mas todo empresário necessariamente tem que ser empreendedor. E em cima disso é que nós trazemos com muita alegria e satisfação, né, uma empreendedora nata. Então, quem está conosco hoje é a nossa amiga, empreendedora empresária, Eunice Maria Batista. Ela é bacharelanda em Direito, né? Tem 3 filhos, é viúva, né? E trabalha desde os 14 anos, como a maioria das pessoas da nossa idade, né? Porque na época não era proibido trabalhar com 14 anos. Verdade, hoje, se for trabalhar, o Conselho Tutelar vai lá e briga com os pais. Então, o que leva você, né, a ser essa mulher empreendedora hoje? Né? Qual foi a sua trajetória que fez com que você realmente se tornasse essa mulher empreendedora de destaque no meio gráfico onde você atua? Bem, eu acredito que assim, um dos fatores é realmente a necessidade. Eu acho que a mulher ela tem essa necessidade de sair à luta. No meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos porque assim, meus pais são assalariados, né? E tinha 4 filhos. E eu tinha que começar a trabalhar cedo, e tinha que buscar, e tinha que fazer. E a vida foi me levando e me colocando nesse caminho. Não tem muito o que se fazer, sabe? Você tem que ir, né? Então, você vai. E aí os desafios aparecem, né? Como para toda pessoa empreendedora, realmente, para empreender algo, tem os seus desafios pela frente. E o que é interessante é que cada etapa da nossa vida nos dá um aprendizado, né? Para a gente colocar em prática e chegar no patamar que a gente está hoje. No caso, hoje, você, enquanto empresária. Uma das coisas que eu acredito ser interessante ressaltar é que a empresária Eunice, ela é da empresa no ramo gráfico em Anápolis, ela e mais uma, né? Ela e mais uma empresária no ramo gráfico. Ao todo, são em torno de 30 gráficas em Anápolis, apenas as 2, né, mulheres comandando essas indústrias gráficas. E por que isso? Na verdade, eu acho assim, a gráfica, ela é tida como oficina gráfica. É meio que masculinizado. Né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com gráfica, eu comecei junto com meu marido, né? E assim, eu comecei atuando mais na parte de vendas e tudo. Ele estava à frente das outras coisas. E aí, ele faleceu já há 13 anos. Quando ele faleceu, eu me vi numa situação que realmente eu tinha que tomar a rédea da situação. Eu fiquei com um filho de 7 anos, né? Eu tenho 3 filhos. E o meu caçulinha ficou com 7 anos, e realmente eu me vi numa situação assim, eu tenho que sobreviver e eu tenho que colocar o pão na mesa dos meus filhos, né?
E foi isso. E muitas vezes eu achei que eu não iria dar conta. Muitas vezes, sabe? E você chegou a pensar alguma vez na sua vida, antes desse momento, ser empresária? Não. Eu sempre achei assim, sabe, que o bom era trabalhar, receber meu salário no final do mês e ir embora. Antes de trabalhar com gráfica, eu fui cabeleireira, eu fui professora de cabeleireiro no SESI. Eu lembro de você dessa época. Você foi minha cliente lá. Então, assim, eu queria simplesmente chegar no final do dia, pegar o meu dinheiro e ir embora, e eu não queria me preocupar com conta de água, luz, telefone, nada. Só já tinha casa para preocupar, né? Eu já tinha casa, eu já tinha marido e tal. E eu achava que não. Só que é engraçado que a vida vai nos levando, né? Hoje, quando a minha secretária fala quanto que eu tenho para pagar no final do mês, eu falo, Jesus, eu falo assim que Deus é o meu contador. Eu falo, Senhor, o senhor ouviu? Eu tenho esse tanto para pagar, então a minha parte eu faço, que é levantar cedo todos os dias e ir trabalhar. Rezar pelos meus clientes, rezar pelos meus colaboradores. Eu faço isso todos os dias. E fica guardando milagre, sabe? E aí todo mês acontece um milagre. Né? Deus provê. Né? Olha, uma recomendação, pessoas que estão aí do outro lado da telinha, né? Para a gente ser empreendedor é necessário também termos fé e acreditar, né? Acreditar naquele ser superior que está 24 horas por dia no nosso lado. Às vezes nós é que corremos dele, afastamos dele, mas ele nunca deixou a gente, não. Né? Tá aí o recado da nossa amiga Eunice. É o nosso contador, né? Sabe? Eu falo para ele, falo, Senhor, a minha parte eu tenho feito. Então, agora eu conto com o Senhor. Deus está sempre presente na nossa vida, né? Nós é que fica ausente, ou longe, ou afasta dele. E aí está o exemplo da Eunice, né? Que a fé, através da fé, a gente pode superar os obstáculos. Eu costumo falar que eu sou um milagre, todos os dias. Né? Então, assim, quando eu comecei com a Unigraf, eu me lembro que o meu irmão, ele falava para mim assim, vai, você consegue, você é boa nisso. E eu olhava para mim e falava assim, que dia, não vou conseguir. E, no entanto, sabe assim, porque foram várias coisas que foi acontecendo. Assim que eu montei a Unigraf em 2007, né, eu formalizei a papelada da Unigraf em outubro de 2007. O meu filho mais velho teve câncer em 2008. Então, foi um ano assim de uma labuta, né? Foi muito complicado. Turbilhão de coisas acontecendo. Sabe? Foi um ano assim de Araújo Jorge, de levar esse menino para o hospital. E foi curado. E graças a Deus. Olha só, olha a força da sua fé. Hoje ele é o doutor Pedro, um excelente advogado, um profissional fantástico, lindo, querido. Os meus outros 2 filhos estão na faculdade. O meu caçula hoje está com 19 anos na faculdade. Só. Então, Eunice, a gente ainda conversava, eu sei que você, antes da gráfica, teve uma outra história, e depois lá do salão, né, lá do cabeleireiro, né, que você trabalhou no SESC, né? Não, foi no SESI. No SESI. Eu trabalhei no SESI como professora de cabeleireiro. Na época que a dona Marlene, que foi uma das primeiras professoras de cabeleireiro lá da Jaiara, quando ela se afastou e que ela passou a ser diretora do SESI, eu assumi o lugar dela. Só que eu era muito novinha. E aí... Mas aproveitou a oportunidade, tá vendo, pessoas? Por que nós temos que estar preparados para o mercado? Porque a qualquer momento tem uma oportunidade que você tem que buscar. Exato. Né? Aproveitar essa oportunidade de pegar. O que eu costumo dizer, né, que a oportunidade é que nem um cavalo arriado, né, que passa na sua frente a galope. Se você não pegar, o outro da frente pega. Né? E você pegou esse cavalo. Né? Só que, assim, aí nesse período, como eu era muito, muito jovem, eu ainda não tinha completado 19 anos, aí eles acharam melhor pegar uma profissional, que na época foi a Sônia, que também é uma profissional excelente, que entrou e ficou um período. Quando ela se afastou, eles me chamaram de volta. Não, vem para cá, assume isso aqui. E aí eu fiquei lá um período, eu acho que um período de muito aprendizado. Eu acho que tudo que passa na vida da gente é uma grande escola. Aliás, eu acho que viver é uma grande escola, né? Então, assim, todos os dias é um aprendizado novo.
Contínuo, né? É. Então, olha só, garra, né? Aproveitar a oportunidade, acreditar em você que você é capaz, que você, se você quiser, você pode aprender E as uma coisas que coisa você quer. que eu acho que é muito importante, quando falhar esse acreditar em você, acredite naquelas pessoas que te amam. Entendeu? Porque elas falam a verdade para você, né? Então, Isso é às vezes, a gente importante. precisa disso. Às vezes, eu falo assim, que Deus não desce lá do céu para poder falar as coisas pra gente. Não, mas manda ele usa, anjos, né? ele usa pessoas, né? Ele manda os anjos, são as pessoas que vêm e nos falam. E isso é muito importante, né? Porque Exato. às vezes, né, a gente, nas nossas limitações, a gente acaba achando que não é capaz, que não consegue. Mas vai vir Aí uma quem te pessoa que te conhece, ama, né? e que vai falar, você é capaz. Vai lá. Isso é importante. É muito né? importante. O que é interessante na sua fala, Eunice, é que na maioria das vezes você encontra pessoas pelo caminho para te colocar para trás. Ah, não, isso não vai dar certo. Cuidado, né? Olha onde você pisa. De repente não vai dar certo. Imagina você com 3 filhos, como que você vai fazer? Não é isso? Aí as pessoas sempre colocam, a maioria das vezes que a gente, pelo menos que eu ouço, são pessoas falar desse outro lado, desse outro tipo de pessoa, que chega, em vez de te dar um empurrão para jogar você para cima, te dá um empurrão para jogar você para baixo. Te dá uma rasteira, né? Te dá uma rasteira. Não, então, mas realmente você é os anjos de Deus mesmo, levando pessoas para te elogiar e reconhecer o que você, anjos, né? Por exemplo, eu tinha começado a minha faculdade e eu já estava no 3º período quando meu marido faleceu. Ele faleceu, logo depois, a empresa que ele era sócio com a família dele, eu acabei tendo problema e tal, e eles me afastaram, e eu continuei, eu montei a Unigraf, continuei a faculdade, cuidei do Pedro durante esse período. Então, assim, quando eu olho para trás, eu falo assim, que se alguém me contasse que eu iria passar por tudo aquilo... Você não acreditaria, né? Eu falaria assim, nunca, jamais, eu não dou conta. Pois é. Mas antes disso, né? Antes disso, aí, depois lá do cabeleireiro, da história do cabeleireiro do SESI e antes da Unigraf, vocês montaram um empreendimento no Araguaia, não é isso? Trouxe isso, o que esse empreendimento não foi bem você, não, né? Não, foi assim, ó, surgiu assim. Eu trabalhava como cabeleireira e o meu marido era sócio da família dele em uma gráfica. Só que aí eles eram apaixonados pelo Rio Araguaia e tudo. Eles resolveram montar um empreendimento, empreender no Rio Araguaia. Aí montaram um hotel muito, muito bonito, lindo. Só que aí veio o governo e falou assim, ó, Goiás, peixe não anda de carro mais não. Aí o que aconteceu? Eles faliram com o projeto do hotel no Rio Araguaia. E eu tinha sido chamada para a gráfica exatamente para ficar nessa parte de transição até o projeto. O projeto. E posteriormente a gente fechar a gráfica e ir para o Araguaia, né? Só que não deu certo. Aí eu acabei continuando aqui na gráfica e eles foram tocar outros projetos, entendeu? E eu continuei só na gráfica. Então, assim, foi esse aprendizado todo, toda essa história, tudo isso me trouxe conhecimento. Que eu acho que o grande fator hoje... O que é importante demais para as pessoas que empreendem, né? Independente da área que atua. Eu falo o seguinte, não adianta você ter máquinas, você tem que ter conhecimento, porque máquina não trabalha sozinho. Não, né? Claro. Então, se você não tiver uma pessoa que coloque ali o produto, né? E também não adianta, por exemplo, eu posso ter um impressor fantástico, mas se eu não souber vender o meu produto, eu não vou ter serviço para colocar na máquina, para o impressor trabalhar, entendeu? Exatamente. Isso é uma coisa casada com a outra, né? Então, quando a gente fala de empreendedor, empresário, a pessoa tem que entender que a empresa é o somatório dos recursos físicos, financeiros, tecnológicos, mais os seres humanos. Exato. Que remonta todo esse ciclo que você acabou de dizer, que não adianta você ter máquinas ou só a estrutura física da empresa. É necessário você ter pessoas para administrar, ter dinheiro, claro, e ter pessoas para administrar tudo isso.
E, a partir daí, você tendo conhecimento, você com certeza vai administrar, né, com coerência a sua empresa, o seu empreendimento, para que ele possa, né, decolar e realmente ir à frente e ganhar o seu lugar no mercado. Então, você tem que ter pessoas com expertise na produção, no caso seu da gráfica, né? Saber fazer um cartão, fazer uma mala direta, um folder, um portfólio, mas, ao mesmo tempo, equipamentos que ajudem essa pessoa a fazer isso, hoje, não é isso? E você vender, né? Exato. Hoje, por exemplo, eu tenho cliente que eu vou lá na TAM e mando rótulos que eu faço aqui em Anápolis para Sergipe, para Fortaleza. Entendeu? Olha só. Por quê? Porque eu vou na empresa e eu faço o diagnóstico do que realmente o meu cliente precisa. Porque eu conheço bem o meu produto, né? Então, assim, às vezes, eu falo assim que eu sou formiguinha. Eu falo isso muito para o meu cliente. Você imagina, uma pessoa chegar assim, igual eu comecei a Unigraf, basicamente só com conhecimento. Conhecimento, né? E uma postinha. E 2 funcionários. E 2 funcionários. Olha né? só. Olha só, pessoal. A gente não começa lá de cima, não. A gente começa subindo degrau por degrau, tá? Eu vou contar uma história aqui para vocês que é muito interessante. Eu me lembro que uma vez, para eu comprar a primeira máquina, o único bem que eu tinha era um golzinho. Eu vendi o golzinho para comprar a máquina. E então eu não tinha carro. E um amigo meu agendou uma visita para eu ir na Hyundai. E aí o rapazinho que trabalhava comigo... Na época não tinha Uber. Não tinha Uber. Aí tinha um rapazinho que trabalhava comigo, que era o meu entregador. Ele tinha um golzinho que a gente chamava de azulão. Ele não tinha assoalho o carro, sabe? Eu falava para ele que eu entrava no carro, ficava me sentindo... Olha para vocês verem o que as pessoas passam para poder empreender. Porque eu ficava vendo a estrada passar embaixo do meu pé, literalmente. E aí eu estacionei o carro lá longe, e um sol quente. Aí quando eu entrei no salão lá da Hyundai, eles estavam mostrando o Azira. E aí o meu amigo que trabalhava lá na empresa, pegou e foi me mostrar o Azira. Ele falou, você quer entrar? Eu olhei para ele e falei assim, você tá doido? Se eu entrar no carro desse, não vai ter terapeuta no mundo que vai me colocar dentro do azulão. São os desafios, né? E os pedaços, vamos dizer assim, que a gente passa, né, Eunice? É verdade. Interessante. Imagina, você está dentro do azulão lá, vendo seu pezinho e o seu assoalho, né? Gente, olha assim, uma coisa que eu fiz de presente para mim foi assim que eu tive condição de comprar um carro zero depois de toda essa trajetória, foi ir lá na Hyundai e comprar Eu não comprei o Azira, porque ele ainda está acima do meu poder aquisitivo. Mas eu comprei um carro da Hyundai e eu me lembrei disso, sabe? Eu falei, gente, olha aqui. Esse é o subconsciente. Diz os psicólogos que você é questão do subconsciente. Seu subconsciente te levou lá. Eu me senti muito bem esse dia que eu falei, Senhor, obrigada. Porque, assim, é fruto do meu trabalho, né? E é muito gratificante. Sabe, assim, uma coisa que me traz muita paz é principalmente o dia que eu pago a folha dos meus colaboradores. Isso é importante, né? Nossa, eu pago com tanta alegria, sabe? Porque, assim, eu sei que é dali que eles tiram o pão de cada dia, sabe? Então, assim, aquela fase de não querer pagar talão de energia, de água, eu falo assim, poxa vida, hoje, quantas pessoas dependem do meu trabalho? E isso me motiva a levantar de manhã, sabe? Me motiva a ir trabalhar. Isso é muito importante. Olha, nessa fala, Eunice, nós podemos tirar várias, né, palavras que realmente vêm pesar, né, e ajudar a pessoa que realmente quer ser uma pessoa empreendedora. E nós vimos aí fé, perseverança, acreditar em si, buscar conhecimentos, né? Rede de contato, né? O seu amigo da Hyundai, né? Agendou lá, rede de contatos, network, né? Então, que manda. Então, pessoas, essa questão de empreender é tudo isso. É tudo isso. Por quê? Porque cada dia que você levanta, né? Você tem um desafio pela frente e vai depender da sua postura para saber como
realmente ir de encontro com esse desafio? Qual vai ser o seu papel e como você vai agir para superar o desafio do dia de hoje? Isso aí, todos nós temos o desafio de manhã. Às vezes tem pessoas que têm consciência disso, tem pessoas que não têm. Eu falo não o seguinte, eu sempre brinco, às vezes eu falo assim que a gente tem que matar um leão todos os dias, né? Só que tem dia que eu chego lá na gráfica e eu acho que o leão tá preso, aí eu vou ver ele tá solto. Aí eu tenho que correr atrás dele aí. Correr atrás dele. Então, é muito interessante isso. Porque, assim, é realmente isso. A gente, comparando numa selva, a gente precisa matar um leão todos os dias, né? Tem até um dizer, né, aí de estrategista que fala na África, todos os dias pela manhã, e tem um leão que fica preparando como que ele vai pegar a sua presa, a lebre. E na África, todos os dias pela manhã, tem uma lebre que pensa como ela vai escapulir das garras do leão. Aí fala ainda, leão ou lebre? O que você tem que fazer é estratégia para ver o seu dia e superar todos os obstáculos que aparecem. Né? Então, isso é importante, é o que você terminou dizendo. E uma coisa que eu, até voltando lá na história lá do hotel do seu esposo, já que nós falamos de empreender, né? do empreendimento que eles fizeram lá e não deu certo, uma coisa a gente deve ressaltar, que nem lá teve planejamento, teve plano, certeza, tudo, não é? Com certeza. E uma coisa que eu quero ressaltar, e voltei até nesse exemplo, é que você tem que estar preparado, porque mesmo você não estando preparado, a sua ação empreendedora pode não dar certo. No caso, uma empresa pode não dar certo. Hoje, você tem 50% de chance da empresa dar certo e da empresa não dar certo. 50% de chance de não dar certo, a gente sabe, mas outros 50% você tem que correr atrás. E aí entra um assunto muito importante, que a Eunice pode até lembrar algum exemplo dela para poder ilustrar a fala o que eu vou dizer agora. Para as empresas poderem permanecer no mercado com planejamento, com plano de ação, é necessário ela ser organizada e pensar nas variáveis internas e nas variáveis externas. As variáveis internas são aquelas variáveis que está sob controle de quem administra, do dono da empresa. Exemplo, comprar uma máquina. Isso. Exemplo, contratar um profissional. Ou demitir um profissional que, de repente, não está correspondendo às expectativas da empresa, dispensá-lo. Então, isso são variáveis internas. E tem as variáveis externas que o empresário, tem que preparar bem a sua empresa para evitar que ela caia no primeiro vendaval que tiver. Né? Leva as telhas, mas as paredes ficam. E foi no caso lá, eu retornei até para falar das variáveis internas e externas, lá no empreendimento do hotel. Por quê? Porque foram variáveis externas, ou seja, as variáveis externas fogem ao controle do empresário. Exato. Ou seja, o governo vai chegar para você e falar assim, a partir de hoje não pode mais circular peixe no estado de Goiás. Não pergunta isso para você. Você tem um hotel de pesca. Tem um hotel de pesca. Aí, de repente, a pessoa vai lá pescar para levar. Não é pesca esportiva. Né? Foi uma pesca para você pegar lá, pescar o peixe. Eu adoro trazer ele para casa, fazer ele bem feitinho dentro de casa. Se tiver jeito, sei lá onde eu pesquei também, não tem problema não. Mas, inicialmente, nessa época, pelo que eu entendi, o pessoal ia com esse objetivo, de pescar e trazer para casa. Então, variável externa. Não pode mais, né, tramitar com peixe. Então, aí é hora de recorrer a outras estratégias. Né? Fazer pesca esportiva, né? No caso deles, fazer pesca esportiva, fazer o torneio, sei lá. Aí viriam várias ideias para evitar que essa variável externa prejudicasse ao ponto de fechar o empreendimento. Na época lá, o que aconteceu foi que realmente eles fecharam e partiram para fazer outras coisas e eu continuei, né, seguindo no ramo gráfico. No ramo, não tem isso com as variáveis internas, variáveis externas. Isso aí, o empreendedor, principalmente o empreendedor empresário, da micro e da pequena empresa, porque ele tem o poder de fôlego dele financeiro é menor do que da média e da grande. É muito pequeno. Então assim, ele sofre muito com isso. A gente tem que ter o cuidado, né, de entender que tem coisas que você pode, como você falou, né, de determinação sua.
outras coisas não, né? Então, assim, é seguir e eu acho que sempre buscando novas maneiras. Uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, o Sebrae sempre me apoiou muito como empresária, sabe? A primeira vez eu não conhecia, eu não sabia fazer orçamento, né? E aí eu fui fazer um curso no Sebrae. E desde então o Sebrae tá lá, juntinho, é parceiro com a Unigraf, Coisa boa. sabe? Então eles estão Trabalhei lá, é uma sempre, empresa realmente extraordinária. eles estão sempre me cobrando. Eunice, você tem participado de aprendido novas tecnologias? Qual que é o produto novo que você está lançando? Agora, por exemplo, um nicho de mercado que eu estou fazendo e que eu estou apaixonada, que eu estou criando cones para lanchonete, para batata, essas coisas. Então, é uma coisa nova, sabe? Surgiu antes, praticamente nenhuma gráfica aqui em Anápolis trabalhava com adesivo BOPP, que é um adesivo plástico. Então, gente, impressão offset só se faz em adesivo de papel. Não, eu vi falar que tinha um adesivo offset, um BOPP que podia. E aí você vai, busca. Você foi, buscou, mas, nossa, informação, tecnologia. você vai comprar esse papel para fazer. É o único jeito que eu tenho de saber se ele vai funcionar ou não é fazendo o teste. Exato. Então, assim, e é isso que eu tenho feito, sabe? Eu E tenho isso, sobrevivido todos os dias com essa busca contínua, né, das informações, do conhecimento. Isso é importante, isso é o perfil da pessoa empreendedora. E então, olha para vocês verem, gente, quanto aprendizado a gente tem nas histórias, né, das pessoas, e hoje a gente contando aqui com a nossa amiga Eunice Maria Batista, que é bacharel em Direito e empresária do ramo gráfico, né? Ela tem uma gráfica que é a Unigraphic em Anápolis. Bom, tudo isso, eu queria ainda te fazer 3 perguntas. A primeira seria, como foi conciliar? Você já comentou mais alguma coisa, mas talvez de uma forma diferente você passar para nós, mais objetivamente. Como foi conciliar a sua vida de dona de casa, quando você tinha o seu esposo de esposa, e de empreendedora? Olha, eu falo assim, uma coisa que me preocupa muito é a questão de ser uma boa mãe. Não sei se eu e consigo. Depois ainda mãe, né? Mãe, né? Mãe, pai, mãe. Pai e mãe. Então, assim, uma coisa que eu sempre me preocupei muito foi em relação a isso. Porque finais de semana, por exemplo, quando o meu marido estava aqui, nós éramos sempre para os nossos filhos, né? Então, a gente estava sempre com os nossos filhos. Quando ele foi embora, eu passei a viver em função dos meus filhos. Então, assim, final de semana você queria encontrar a Eunice, onde você encontrava? Na quadra de basquete. Podia estar lá. Viajava com esses meninos e ficava com eles. Empreendia ainda uma vida de mãe torcedora, de né? Mãe. Então, assim, era 3 horas da manhã. Mãe, só pode vir me buscar. Eu saía ainda levando menino, os outros, né? Às vezes eu até brincava, eu falava assim, meu filho, pelo amor de Deus, o seu coleguinha tem pai e mãe. Você só tem mãe, é eu que tenho que levar ele buscar. Mas mãe assim, turista, né? A mãe turista. Então, assim, com eles foi dessa forma. A casa, eu adoro plantas, então, assim, eu adoro minhas orquídeas, eu adoro as minhas suculentas, eu adoro fazer mini jardim, e isso é a minha terapia, né? Finais de semana. E conviver com os meus pais. O meu pai, por exemplo, hoje, meu pai está com 83 anos. Ele foi diagnosticado com Alzheimer e com Parkinson. Então, assim, hoje eu faço questão de passar pelo menos uma noite com eles. Uma noite por semana eu durmo com eles. Eu saio do meu serviço e já vou direto para lá. Eu vou para conversar. Os seus tão grandes, né? Tão você grandes, pode fazer né? a sua Hoje parte de filho, isso é importante. Isso, né? Hoje eu já posso fazer isso. Quando os meninos eram pequenos, por exemplo, os meus filhos foram para a faculdade comigo o tempo todo. Os meus professores morrem de rir, né? Quando eles veem os meus filhos na faculdade, falam assim, carreguei você. Carregava, os professores me ajudavam, carregava os meus meninos, né? Os meus colegas de faculdade carregaram muito os meus
Porque muitas vezes os 2 menores iam para a faculdade comigo. E o Pedro, que já era um pouquinho mais velho, ele ficava em casa, mas assim... E é isso, eu acho que é a vida de toda mãe, eu penso, sabe? Não tem jeito. Não tem como, você tem que realmente conciliar, porque a gente não pode deixar faltar a parte de mãe para os nossos filhos. Nós temos que entrar no mercado de trabalho, sim, mas também nós temos que ter sabedoria e saber fazer o nosso papel de mãe. Eu não sei, lógico. Cuidar, eu né? não sei quem vai poder responder se eu fui uma boa mãe, se eu sou uma boa mãe aos meus filhos, né? Hoje eu falo para eles que eu sou mãe águia, né? Você sabe que mãe águia é aquela que, quando os filhos são pequenos, quando ela vai ter os filhotinhos, ela faz aquele ninho maravilhoso, mas primeiro ela coloca pedra, depois ela coloca espinho, depois ela coloca uma camada de espuma, depois ela coloca mais pluminha para ficar bem macinho. Aí, de acordo com que os filhos vão crescendo, ela vai tirando, né? Ela vai tirando. E aí, até ficar só os espinhos lá para os filhos começar, né? A alçar voos, né? Porque se ficar muito fofinho o ninho... A vida inteira eles vão ficar do seu lado. Isso é verdade, gostei do assim, exemplo. Eu falo para eles assim, eu sou mãe águia, vocês, por favor... E eu falo para eles, vocês podem... Eu falo, vocês foram preparados para serem o que vocês quiserem ser. O que vocês quiserem ser. Isso é muita responsabilidade, porque estudaram em boas escolas, né? Eu levava, eu buscava, né? Eles tiveram tudo. Podem ser o que quiserem ser, literalmente. Então, isso é importante, ó, já deixou uma mensagem para nós, né, em relação ao papel de mãe, né? A pessoa empreendedora como mãe, porque mãe também é ser empreendedora. Bom, para a gente poder encerrar nossa fala, gostaria que você... 2 perguntas. O que é que mais te incomoda hoje, enquanto empresária? Enquanto empresária, a grande carga tributária do nosso país. Isso é realmente muito complicado para nós. Nós não temos nenhum tipo de incentivo do governo e a gente sente que o governo ele é nosso sócio majoritário, né? Mas é aquele sócio que só entra para poder sacar a parte dele. Isso é muito difícil. No caso da indústria gráfica, é muito pior. Porque assim, Tânia, por exemplo, você vai lá na gráfica e vai fazer um cartão de visita comigo. Quando eu cobro, por exemplo, R$120 para fazer 1 milheiro de cartão de visita, desses 120, R$60 é de papel, de matéria-prima. Matéria-prima. Só que quando eu tiro a nota fiscal para você... E quando você compra essa matéria-prima, você já está pagando imposto sobre a matéria-prima. Exato, o imposto já está embutido ali, né? Quando eu vou faturar para você, eu vou pagar o imposto, não é sobre os outros R$60 que seria... Que é o serviço. Que é o serviço. Eu vou pagar o imposto sobre os R$120. Aí vem a famosa bitributação. Dentro da Constituição Federal, isso é falado que bitributação não pode, né? Não pode. Mas isso existe e não existe meio de se provar, pelo menos até hoje, junto aos meus estudos, eu não consegui nada que pudesse reverter isso aí, né? E aí ficam os desafios, né, para os tributaristas de plantão poder pensar, né? Exato. E os advogados tributaristas também poder pensar para realmente reverter esse processo para o ramo gráfico. E, por último, qual o legado que você deixa para a sua família, para os seus colaboradores, para os seus clientes? Até hoje, com a vida de empreendedora, realmente com muitos desafios, com muitas provações na sua vida. Olha, uma coisa que eu acho que... Você acredita que é o seu legado? Que é o meu legado. É mostrar que, apesar de todas as adversidades que a vida nos traz, a vida é bela e vale muito a pena viver, né? Então, assim, ó, eu sempre digo que sempre vai ter um urso correndo atrás de você e vai ter, quando você cair no despenhadeiro, vai ter um monte de jacarés lá te esperando para te comer. Mas, em compensação, se você olhar, vai ter sempre moranguinhos silvestres para você apreciar. Então, vamos pensar no moranguinho, né? Vamos apreciar os morangos. Eunice Maria Batista, né, empresária do ramo gráfico, nossa amiga, que nos deu a honra,
né, de estar conosco neste programa. Muito agradecida, que Deus continue te iluminando. Amém. E te dando sabedoria para você realmente matar esses inúmeros leões que você disse aí todos os dias. Obrigada. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou, nós agradecemos mais uma vez a sua atenção e aguardamos vocês, né, nos assistindo no nosso próximo encontro. Empreender com Tânia Aparecida. Apoio Cultural. Guia Profissionais Lista Telefônica. Anuncie já a sua marca. O retorno é todo seu. Ligue 3324-3922. E Estúdio de Dança Raquel Cristina. Faça sua matrícula já. Ligue 3317-6077.